Amém, queridos? Como que a fé se relaciona ao tempo e ao espaço? Antes, eu quero retomar um testemunho que eu disse. Eu quero retomar com você o testemunho que eu dei na terça-feira, no momento da oração. Kenneth Hagin disse que tinha uma irmã. Você lembra desse testemunho? Né? Ele tinha uma irmã que não conhecia o Senhor, então ela se converteu, nasceu de novo, mas ela passou-se muitos anos servindo ao Senhor, e um dia ela foi diagnosticada com muitos tumores, e eram muitos mesmo. Eu não lembro a quantidade aqui para você, eu não sei se era 8 ou 16 tumores na parte das costas dela. Quando os médicos abriram, eles viram que estava todo tomado. Aí os médicos nem fizeram nada, costuraram novamente e disseram: chama a família, que você vai, não tem jeito. Para avisar a família que não tinha solução pela medicina. Quando ligaram, na verdade, para o irmão Hagin e disseram assim: olha, fulana, tua irmã, foi desenganada pelo médico, vai ser mandada para casa, não tem tratamento, nem química, a quimioterapia vai dar solução. Ele falou assim: coloca ela no telefone para mim. Os familiares já haviam falado com ela, ela já tinha recebido o diagnóstico do médico. Então, quando foi colocado o telefone, e ela colocou o telefone debilitada, ele falou para ela assim: você viverá, você não morrerá. Eu vou orar por você e você será curada. Amém. Ele orou em nome de Jesus, ele repreendeu todos os demônios, espíritos de enfermidade, aquele câncer, a vida no câncer, e acabou. Ela foi completamente curada. Completamente curada. Passaram-se 5 anos. Aí, novamente, ela foi fazer exames porque ela sentiu algumas dores, alguns sintomas diferentes, e aqueles tumores, aquele câncer, havia voltado novamente. Os médicos abriram e viram, fecharam, disseram: você não tem condição, medicina, pode chamar a família que não tem condição. Então ligaram novamente para o irmão Hagin, a mesma cena, para o irmão Hagin. O irmão Hagin disse assim: eu vou falar com ela. Quando ele pegou o telefone para ligar para ela, o Espírito diz assim: não ore por ela, ela morrerá. E aquilo foi um baque no coração dele. Ele diz: não ore por ela, ela morrerá. Aí o Espírito Santo disse algo para ele. Ele diz: da primeira vez que você orou por ela, ela era um bebê espiritual. A cura foi como um sinal de uma manifestação da minha misericórdia, da minha graça, e ela pôde perceber, conhecer, quando alguém se alinha com a palavra de Deus e anda na palavra de Deus, ele pode andar em plena maturidade. Eu dei 5 anos para que ela desenvolvesse a sua maturidade. E ela se esqueceu rapidamente, e ela não amadureceu, ela não cresceu. Não ore por ela, ela morrerá. Amados, ela morreu praticamente no dia seguinte. A Bíblia registra no capítulo 11 de Hebreus. Ô Dan, estou sentindo falta do som aqui, viu? Parou o som aqui. Bem? E a Bíblia registra no Novo Testamento, em Hebreus capítulo, na verdade, ela dá um capítulo inteiro para nos ensinar sobre fé. Você já parou para ler o capítulo 11 de Hebreus? Há algo que acontece nesse livro, nesse capítulo, na verdade, que vai simplificar muito a fé. Se você olhar e se você começar a investigar, a estudar com discernimento a vida de cada personagem que Deus relaciona a ele vencer com a fé, você vai ver que não tem muita coisa. A Bíblia diz que eles agradaram a Deus e por isso eles venceram. Então você aprende, na verdade, que a fé é uma maneira de agradar a Deus, de andar com Deus. É citado lá, vou dar um exemplo apenas. É citado lá, por exemplo, a vida de Abel. Abel teve pouco tempo de vida. Você poderia me dizer, queridos, qual é o ensinamento da vida de Abel que você tem de fé? Tem uma. Qual é o relato, qual foi a atitude ou comportamento de Abel que diz assim: rapaz, eu vou andar igual esse cara e vai acontecer comigo? Não tem. Mas nas entrelinhas está dizendo que ele agradou a Deus.
O capítulo inteiro vai falando que eles andaram e eles agradaram a Deus. Na verdade, então, eles venceram tudo pela fé. Olha só como é interessante. Há 4 registros na Bíblia sobre o meu justo, diga eu, o meu justo viverá da fé. Olha só, porque eu e você não podemos perder o sono. Eu e você não podemos ter úlceras de estresse. Nós não precisamos engordar muito, emagrecer muito, perder o cabelo. Nós não precisamos entrar em depressão, colocando a nossa vida na mão de empresas, de empresários, de governo ou qualquer outra coisa, na mão dos homens. Porque você não vive através de empresários, de clientes, do governo. Por 4 vezes diz assim, o meu justo. E se você quer saber de quem ele está falando, lá em 2 Coríntios 5, 21, diz que Deus trocou Jesus de lugar com você. Fez Jesus pecador e fez você justo perante ele. 1 Coríntios, capítulo 1, 30, verso 30 a 31, diz assim, você é dele por meio de Cristo Jesus, o qual Jesus se tornou por você justiça. Acabou. O que você fez para merecer isso? Nada, você é o justo, agora você viverá da fé. Agora a fé, você tem que aprender o que é a fé. Paulo vai citar sobre a fé, e ele vai dizer que lá em Romanos capítulo 12, versículo 13, no versículo 6, 7, 8, ele vai dizer que a fé é uma medida, a medida de um todo, né? E uma proposta. E ele diz que Deus deu para cada um de nós a medida da fé e uma proposta da fé. Eu tenho uma medida de fé e eu tenho uma proposta de fé. Você que está sentado aqui nessa noite, você também tem uma medida de fé e uma proposta de fé. Essa fé, queridos, ela te alimenta, ela paga as tuas contas, ela na verdade, ela cura o teu corpo, ela é medicação. Porque lá em Provérbios do capítulo 4, no versículo 20, 21, 22, 23 e diante, ele vai dizendo assim, filho meu, está falando com você, não está? É como você aceita aquela palavra, ele diz assim, filho meu, se você ouvir as minhas palavras, e se você inclinar as tuas razões a que eu digo, você sabe o que ele está querendo dizer? Pare para pensar no que ele está dizendo. Ele diz assim, então ela será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. Diga, a palavra é remédio. Você sabia que em vários lugares, como traduções, a palavra saúde, literalmente no hebraico e no grego, é remédio? Se você tomar uma dose todos os dias da palavra, você vai, na verdade, se manter em saúde. Amém, queridos? Ou ela, na verdade, vai matar a vida da maldição que está como enfermidade na minha vida e na sua vida. Mas nós precisamos entender que a fé é muito simples. Então, essa medida de fé que Deus me deu, e essa proposta, ela já contém nela o remédio para mim. E ela já contém, na verdade, toda a provisão dos passos, na verdade, que eu tomarei. Cada vez, Reinhard Bonk, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, todas as vezes que precisar de um milagre, de um avivamento, fé estará disponível para mim e para você. Como Deus ele já estabeleceu um propósito, ele já alinhou o seu caminho, ele sabe que lá na frente, na curva, daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 1 semana, haverá um fato em que terá que se manifestar a fé. Você entende? Talvez um ataque do diabo numa questão financeira sua, ou na área da saúde, ou familiar, lá na frente na curva. Como Deus ele já viu a situação, e ele já viu na eternidade, antes de criar você, no momento que ele estava criando o propósito, e sabia que você iria trilhar esse caminho de proposta, ele propôs um caminho para você trilhar. Fé foi disponibilizada para no momento em que essa circunstância se levante, você se posicione na palavra. Conseguiu pegar ou não? Isso nunca vai, se você tiver o entendimento, isso nunca vai te abater. Nunca, nunca. Amém, queridos? Nunca. Você pode se entristecer com um parente, com um amigo, com alguém da família, um pai, uma mãe, um filho.
Mas a palavra nunca vai causar em você uma tristeza, porque ela nunca vai te deixar na mão, nunca, queridos. Teve homens e mulheres que viveram antes de mim e de você, na verdade, que já experimentaram dessa realidade. Diga amém. Deus é bom, glória a Deus, Deus é muito bom. Eu me lembro que era dia 4 de novembro, um mês antes de eu fazer aniversário. O ano era de 2011 e eu fui pregar numa cidade a 30 quilômetros de Campinas. E Deus me deu essa palavra, fé, como a fé se relaciona ao tempo e ao espaço. Amém? Você pode dizer comigo assim, a palavra da fé não está presa ao tempo e ao espaço. Amém? Tempo que eu digo, essa questão cronológica que nós vivemos, né? Segundos, minutos, dias, meses e anos. Tempo. Espaço é geográfico. Amém? É aquilo que nós entendemos como localidades. A palavra, na verdade, não está presa a tempo e a espaço, nem a palavra e nem a fé. A palavra, ela está na condição da eternidade. A fé também está na eternidade, é uma condição da eternidade que você busca recursos e ferramentas para viver nessa vida que você está vivendo no natural. Glória a Deus, queridos. Aleluia, aleluia. Deus é muito bom. Você pode abrir comigo, por favor, Salmo 119, o verso é de número 89. Salmo 119, 89. Você achou? Salmo 119, 89 diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Para sempre a palavra é eterna. Amém, queridos? E ele diz: a tua fidelidade estende-se de geração em geração por causa da palavra. Tu firmastes a terra e firme ela permanece. 91 diz assim: conforme o Senhor ordenou, tudo se mantém do mesmo jeito até o dia de hoje, porque todas as coisas te obedecem. Você já parou para pensar nisso? Deus diz assim: nasce o sol, está criada a lua, haja na verdade estações de tempo e tudo funciona perfeitamente. Está alinhado? Amém? Nenhuma das coisas que Deus criou ou Ele liberou na sua palavra sofreu uma derrota ou perdeu o sentido, continua firme até hoje. Ele estabeleceu a sua palavra e Ele ordenou e ela está firme até o dia de hoje. Glória a Deus. Vou dar o exemplo de Abraão para você, como na verdade a fé se relaciona em questão, em termos de espaço. Você lembra na verdade em Gênesis capítulo 12, no verso 1, que Deus diz assim para ele: ora, o Senhor disse a Abraão. Você pode repetir comigo? Diga assim: o Senhor disse. Amém? Vamos lá. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. Diga número 1. Primeiro Deus disse para ele: sai da tua terra. E diz: sai do meio dos teus parentes. Diga número 2. Você vai entender. E da casa do teu pai. Diga número 3. Para um lugar que eu vou te mostrar. Diga número 4. A gente podia pontuar e dar um ensinamento a respeito disso. Por que Deus pede para que Abraão saia da terra dele, saia no meio da parentela e da casa do pai dele? Você entende que Deus não poderia cumprir o propósito na vida de Abraão se Abraão não desse esses primeiros passos? Você concorda? Talvez não concorde, mas fique sabendo que há muita gente, na verdade, que não tem experimentado aquilo que a fé que é sua, ela não produziu muitas coisas na vida de muitas pessoas, porque as pessoas não obedeceram à voz de Deus. Em um momento em que Deus diz: é hora de o propósito ser estabelecido na sua vida. Então Deus, Ele dá uma ordenança, Ele fala. A partir desse momento você não está mais por conta própria. Você não é mais responsável, entenda o que eu quero dizer, de um milagre acontecer. No momento em que você ouve, Deus disse, e Ele dá para você algumas pontuações. Amém? Ele dá para você algumas pontuações, e você então obedece. A partir desse momento é responsabilidade total de Deus. Se Deus na verdade te apresenta uma pessoa, né? Deus não escolhe, é você que escolhe, mas Ele tem um perfil
e pela direção do Espírito, nossos jovens, vai um recado para você aí, amém? Você não precisa sofrer, né? Você não precisa chorar, na verdade, porque o mesmo Deus, você não precisa experimentar, nem o menino nem a menina fica experimentando para ver quem vai dar certo. O Espírito Santo te direciona para a pessoa certa. Pode dizer amém? Ele vai te direcionar, você escolhe, mas Ele vai trazer alguém, na verdade, que vai te completar, vai ser perfeito para a sua vida. Amém, queridos? Então veja só, é depois que Ele nos diz que nós damos o primeiro passo. É depois que Ele fala que a gente obedece, e tem que ser de imediato. Você não pode racionalizar a palavra de Deus. Você não pode pensar muito na palavra de Deus, porque a razão, na verdade, ela vai querer encontrar meios que fechem, e às vezes o que Deus diz está fora de uma lógica. Tanto é que para o mundo, Paulo diz que a palavra de Deus é loucura. Aprove Deus salvar o mundo pela loucura da pregação da palavra. Amados, quem imaginou que um Deus santo e poderoso um dia descesse da sua glória e fosse pendurado numa cruz? Por isso, na verdade, que para os judeus, a maior derrota é que o Messias deles, o Filho de Deus, o Messias deles, na verdade, fosse pendurado, passasse uma vergonha nu na cruz. Você sabe que aquele paninho que Jesus tem, que a Igreja Católica coloca no crucifixo, é por pudor. Mas Jesus foi crucificado pelado, né? Como ele nasceu. Você imagina para um judeu isso? O meu rei? Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. E Deus escolhe coisas loucas. Se eu fosse apontar aqui a história de algumas pessoas, tem gente aqui extremamente biruta, doido, né? Que só Deus mesmo para amar. É verdade ou não é, queridos? É só pegar a história de alguns, se vier dessa testemunha aqui, é tão impactante, é tão maravilhoso, que é tremendo isso. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Amém? Mas o processo é primeiro você ouvir a Deus. Deus não poderia realizar na vida de Abraão se ele não desse o primeiro passo. Agora, queridos, a questão da terra fala do fruto do meio. Quando eu vim para a Bahia aqui, na verdade eu comi tanta comida baiana, todo dia me levava para comer comida baiana, e café da manhã e café da tarde, pastor Rubens, né? E na casa dele ele pegava uma farinha, jogava ovo, aí ele fritava, eu acho que é carne de sol, carne de sertão, né? É isso, né? Uma panelinha cheia de óleo assim, ele picava e depois ele misturava tudo aquilo. Eu falava, Jesus Cristo, eu não aguento isso não. Se eu comer isso uma semana, eu não vou aguentar não. É diferente, era totalmente diferente. Quando eu entrei nos cultos, eu vi totalmente diferente, eu vi costumes diferentes das pessoas. Se vocês forem para o Sudeste lá, vocês vão estranhar. É muito diferente. Só que pessoas são fruto do meio, você entendeu? Pessoas, elas pegam a regiões, né, de algumas cidades no norte, Pernambuco, alguma coisa assim, que trabalharam conosco no Sudeste. Os caras eram cabra macho. Fazia parte da minha equipe de vendedores, colaboradores, e às vezes eles queriam assassinar os clientes. Eu disse, não pode fazer isso não, cara, né? Na sua terra funciona diferente. O cara andava com carro com um facão. Quem anda com facão no século 21, queridos? Um facão, uma bainha, um facão. A gente falou, o que é isso aí, cara, dentro do carro? Aí ele dizia, não, se mexer comigo, ou se o cliente... E a gente tinha que trabalhar. Tem lugar que o caboclo é macho, é verdade ou não é? Tem lugar que o pessoal é mais passivo. Tem lugares que as pessoas são trabalhadoras 24 horas. É um costume do meio. E você sabe que quando você está inserido num contexto, isso pode, na verdade, se Deus não te arrancar dali, se Deus não tirar as tuas raízes mais profundas daquele lugar, sabe que isso pode impedir, na verdade, as direções de Deus e da fé funcionar na sua vida. Porque o que é fé? Fé é você obedecer a Deus. Fé foi Abraão sair do meio da sua terra, tirar aquelas raízes. Você sabe que quando Deus dá os 10 mandamentos, na verdade, para Moisés entregar para o povo, é que na verdade o povo já vivia dentro deles, na verdade, dentro daquele contexto. Ele diz assim, vocês não vão adulterar, porque era comum
naquele país, naquele governo, na sociedade, o adultério. Ele diz: vocês não terão outros deuses diante de mim. Era comum, na verdade, eles terem milhares e milhares de deuses. Vocês não vão assassinar, não vão matar, não vão mentir, não vão roubar, sabe? Não vai cobiçar a mulher do próximo. Porque eles estavam inseridos e eles não poderiam sair daquele lugar carregando aquelas coisas. Então você entende que quando Moisés vai falar para o rei do Egito, na verdade Faraó, a ordem de Deus é: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Por que preste culto? Porque antes de colocar na terra prometida, Deus queria que o povo tivesse um encontro, um relacionamento com Ele, através da adoração, de conhecê-lo. Então Deus tinha que tirar isso do meio do povo. Você entende? Tem gente que passa pela nossa vida, quando você está no ministério e você está na frente atendendo pessoas, aí você vai entender o histórico da avó, da mãe, da filha, né, da filha. Aí você vê que segue um contexto dessa forma. Quem aqui já não teve a oportunidade de bater na porta de uma casa, né, entregar um panfleto e falar de Jesus, ou abordar alguém no serviço e a pessoa dizer: eu já tive, eu sei que muitos de vocês já tiveram. A pessoa diz assim: eu tenho a religião dos meus pais. É verdade ou não é? Eu nasci em tal religião, eu vou morrer nessa religião. Se ela soubesse o que ela estava dizendo, é verdade ou não? Então Deus precisa, primeiramente, para que eu e você entendemos, ou temos um relacionamento com a fé que é tão simples. A palavra é tão simples. Se você andar na palavra, Deus se encarrega de fazer acontecer. Diga assim: na fé não há força. Não é você que produz. Quantos entendem isso? Não é você que produz. O que produz cansaço, choro, angústia, desânimo, amados, é tudo menos fé. O Benar, ele é interessante. Ele falou para mim assim um dia: Wagner, se o que as pessoas estão vivendo como fé não funciona, não foi isso, Liz? Ele diz: é tudo menos fé. Porque fé funciona. Fé é Deus dizendo para você assim: vai, faz, dê o primeiro passo, e o resto é com Ele. Porque quando Deus fala, queridos, Ele abre os céus, cai fogo, você não tem condição de fazer isso. Deus, Ele fala, cai pão do céu. Você está entendendo? Sai água da rocha para o sol, traz mortos apodrecidos à vida. Eu e você não temos como administrar isso. Então a fé nada tem a ver comigo e com você na questão de produzir o resultado, mas tem na questão de ouvir Deus nos mínimos detalhes, ter discernimento para saber: Deus acabou de falar comigo. Loucura, loucura. Fala para um incrédulo, para um religioso, que Deus na verdade está pedindo para você pedir conta do trabalho e ser pregador do evangelho. Loucura, é ou não é, queridos? Fala para um religioso que Deus está mandando você dar o seu carro, da sua casa. Loucura, loucura. Porque a fé não faz sentido. A fé é você entender o que Deus diz. Amém, queridos? Ele diz: sai da terra, sai da parentela. Terra, na verdade, é fruto do meio, que eu acabei de falar para você que isso pode impedir o teu crescimento. Quem aqui, na verdade, já estava no meio, inserido no meio de uma família que só Deus? Eu. Você tem vergonha de falar? Eu sei que tem gente aqui que tem histórico familiar terrível. Pais terríveis, mães terríveis, tios, algum parente terrível. E muitos parentes não são boas influências para mim e para você. E às vezes você vai ter que deixá-los pelo meio do caminho. Para que você cresça, na verdade, você vai ter que mudar de cidade. Sabia, queridos? Você vai falar de Deus, eles não vão entender. Eles até aceitam, eles podem ser até evangélicos, crentes religiosos, mas eles não têm uma experiência de andar com Deus. E a influência que muitos deles vão exercer na sua vida e na minha vida pode colocar você no lugar de derrota. É por isso que quando Deus diz assim: abandone todos os teus parentes, Ele disse isso para Abraão: sai fora, Abraão, sai fora. Esse pessoal na verdade vai arruinar a tua vida. Sai fora. Amados, Deus fala isso. Deus fala isso. Amém? Ele nos tira do contexto muitas vezes familiar. Não é que a gente não vai deixar de amar os nossos familiares, não. Mas às vezes você tem que deixar eles bem longe.
bem longe. Eu não vou pedir para você dizer amém, para você não se entregar, amém? Ele diz: sai da casa do teu pai. Você sabe que quando nós estamos debaixo de uma autoridade, nós moramos numa casa em que nossos pais ainda cuidam de nós, eles exercem em nós influências, na verdade, nós devemos a eles dependência, nós temos dependências com eles, né? E também honra. Se você mora com alguém, depende de alguém, e você quer fazer alguma coisa para o Senhor, essa pessoa diz não, você não pode se rebelar. A casa é dela, tá certo ou não? A vida é dela. E que para você ter uma vida com Deus, Deus diz assim: sai da casa do teu pai e da tua mãe. Às vezes tem pai, às vezes tem mãe que não são boa influência para os filhos. Falam, mas não fazem. Falam, mas não vivem. E na verdade colocam os filhos no caminho do inferno, porque na verdade eles não têm um relacionamento direito com Deus. E Deus diz assim: sai da casa do teu pai, sai da casa da tua mãe. E ele teve que obedecer. Sabe qual que é, queridos? Você vai ver aqui que são 3 fatos que são importantes para que ele seja chamado, então, ele tem uma experiência e seja chamado o pai da fé. É ouvir Deus em 3 situações totalmente difíceis. Totalmente difíceis. Não é fácil você sair do local, do estado, ou da cidade, ou do país que você mora. Diz para mim, é fácil isso ou não? Não é. É fácil, na verdade, você sair do meio dos teus parentes, que sempre, na verdade, estão te ajudando, te acudindo, né? Você ligando, as pessoas ligando, tal, aquele relacionamento. Não é. Tem família que é ruim, mas tem família que é boa, né? Tem irmãos que são maravilhosos, parentes são maravilhosos, mas mesmo assim vão exercer uma influência na nossa vida, porque não tem um relacionamento com Deus. Não é fácil. E sair da dependência do pai e da mãe? Misericórdia, né? Os casados novos aqui podem dizer isso. Amém, queridos? Glória a Deus. E ele diz: para a terra em que eu te mostrarei. Um dos aspectos da fé é que a fé, ela não traz a revelação do todo, não é? Deus, ele te chama. Deus, na verdade, ele chama para que você tenha um relacionamento com ele. A primeira coisa que você vai entender, e nós estamos falando como a fé, como se relacionou com Abraão em termos geográficos. Um dia Abraão não acordou e diz assim: estou fazendo a minha mala, tchau, bye bye, tristeza, fui. Não. Na verdade, Deus começou a tratar com eles de algumas coisas. Foram esses 3 fatos, né? Sair da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. No dia em que ele obedeceu, Deus diz assim: começa a caminhar comigo. Então a fé, o aspecto da fé é você ter uma palavra. Você lembra de José, que o anjo aparece para José no sonho? Diga sonho. Maria tinha acabado de dar uma notícia para José, né? Estou grávida, você não é o pai, né? Uma boa notícia, né? Claro que não é, né? Era um homem santo. Amados, por causa de um sonho, né? Ele aceitou Maria. Então veja, é uma palavra só. Às vezes você tem uma palavra para você começar, na verdade, a andar com Deus. E aquela palavra, ela é uma semente na sua vida. Aquela palavra, ela é o início de um todo, mas você não tem o todo. E você tem que obedecer e caminhar. Agora eu já não tenho mais os meus amigos da minha terra, eu não tenho a minha cultura, tudo gente desconhecida, eu estou caminhando. Que coisa doida, que coisa louca, maluca, né? Agora eu não tenho mais os meus parentes, os meus primos, meus chegados, meus cunhados. E agora eu não tenho nem a proteção de uma casa, de um lar. Eu estou sozinho, aparentemente sozinho, com uma palavra de Deus assim: pegue a estrada, vai para a BR com as malas e comece a andar. Realmente não parece loucura, mas a fé é dessa maneira. Deus, ele dá para você, na verdade, porções da palavra. Ele diz: vai, na verdade, para uma terra que eu te mostrarei. Aí você deve entender então que a fé, para mim e para você, ela vai funcionar, não é pelo que nós estamos vendo, porque Abraão não tinha visibilidade da terra que ele iria. Você entende? Ele nem conhecia o lugar. Ele morava em Ur dos Caldeus. Ele morava num lugar totalmente diferente. Agora ele estava caminhando para terras longe, sem saber onde era a parada.
É só depois que Deus vai dizer, ele está sentado, né, meio cabisbaixo, Deus levanta, agora olha para o céu, percorre a terra, que Deus vai revelar para ele, então, qual é a terra, a localidade. Mas até então, antes dessa revelação, que vai acontecer logo depois do capítulo 15, nós estamos no capítulo 12, e se passam tempos nisso. E uma das coisas que você tem que se preparar o seu coração, é que existe um tempo. Existe um tempo, a fé não é instantânea, a palavra de Deus não é instantânea, as mudanças não são instantâneas. Por causa de Deus? Não, Deus faz assim, ó. Por causa de mim e de você. Para nós arrancarmos conceitos, às vezes nós estamos caminhando com Deus, às vezes nós estamos no processo. Nós abandonamos parentes, terra e pais, dependentes, nós não somos mais dependentes deles. Mas no caminhar, ainda está dizendo assim, dá tempo de eu voltar, dá tempo de eu dar um telefonema, dá tempo, na verdade, de eu arrumar a minha vida. Porque fica pensando, rapaz, Deus me deu uma palavra, que loucura. Você não tem, parece que você não tem aonde se segurar. Não é isso que a história, que o Novo Testamento diz, que tudo que foi escrito para o nosso exemplo foi escrito. E a lei é uma sombra de revelações. Não é isso. Você lembra que o povo, na verdade, está, depois de ver milagres, eles dizem assim, olha só, não há sepultura no Egito para nos trazer para morrer no deserto. Você concorda, queridos, que é preferível morrer no deserto, obedecendo a Deus, na verdade, do que morrer escravizado na miséria no Egito? Tem gente que diz assim, quando eu não era crente era melhor. Você não tem ideia do que você está falando. Você estava no inferno. Era só fechar os olhos, nunca mais você sairia de lá. Não tem nem ideia do que você está dizendo. A gravidade da coisa. Então, queridos, ele saiu sem saber. Não havia uma placa, né? Terra de Abraão, 500 metros. Terra de Abraão, por exemplo, 1 quilômetro, 2 quilômetros. Não tinha. O fato de Abraão entender é que ele confiou. A Bíblia diz assim, ele creu. E isso foi dado a ele um crédito de justiça. Ele acreditou no quê? No que ele via, sim ou não? Não, ele não via nada. Ele não tinha informação nenhuma. Na verdade, ele acreditou no que Deus diz. Eu tenho para você uma herança, eu tenho uma terra. E ele soube que no momento exato, na verdade, a revelação chegaria. Sabe o que ele fez, queridos? Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 4 sobre a vida de Abraão. E Hebreus capítulo 11 tem os dois registros da vida de Abraão. A Bíblia diz assim que contra a esperança ele creu em esperança. E como ele se fortificava, dando glória, glorificando a Deus no processo. Diga, no processo. Você sabe que é o processo que nos reprova? É o processo. E o processo, às vezes, não é um dia, não é meses, é anos. O que vai dizer como é a nossa estrutura é nós crermos contra a esperança em esperança de que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Porque ele não mente, ele não é homem, nem filho de homem para se arrepender, e nenhuma das boas palavras que Deus falou sobre mim e sobre você cairá por terra. Se ele diz que você não vai passar fome, fique com o que ele disse. Se ele diz que o justo não será envergonhado, fique com o que ele disse. Se ele diz, na verdade, que você não será derrotado diante dos teus inimigos que se levantam contra você, fique com o que ele disse. Você só tem que ter discernimento que você está no processo. Está no processo. E o processo vai trazer informações para você. Todos os dias o processo vai dizer para você, trazer informações negativas. Todos os dias ele vai pintar um quadro para você. Parece que a situação muda e nesse momento parece que você não tem Deus, não tem anjo, não tem Espírito Santo, não tem nada. Você tem que crer em esperança contra a esperança, se fortificando, glorificando a Deus. Aquele que falou, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Não é? Interessante, se você espremer algumas pessoas aqui, se fosse possível, sairia a palavra, né? Que está cheio da palavra. E se você espremer algumas pessoas, porque tribulação e opressão, nos textos originais, quando você vai estudando as raízes, parece que tribulação é como uma pressão que vem para te esmagar. Pá! Só que espreme algo que tem conteúdo.
Espreme uma laranja, ela dá o seu melhor. É verdade ou não é? Algumas frutas ela dá o seu melhor. Quando a circunstância espreme você, para algumas pessoas que estão aqui, vai sair algumas coisas, algumas palavras. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em mim, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então, conforme ela vai espremendo, coisas vão saindo, e você vai glorificar a Deus, porque você tem uma maturidade no Espírito. Quanto tempo eu tenho? Aleluia. Amém, queridos? Aí ele diz assim: eu farei de ti uma grande nação, e eu irei abençoar-te, engrandecerei o teu nome. Foram praticamente algumas condições. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, você obedece. Agora eu vou te dar as pontuações dos resultados. Eu te farei uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, e você será uma bênção. Sabe quando você é bênção, Jonatas, e eu sou bênção? Quando essas verdades são fundamentadas no meu espírito e no teu espírito. Sabe, gente, nós homens que estamos aqui, as nossas mulheres, elas vão confiar em Deus, de fato, quando nós falarmos e agirmos e as coisas acontecerem. É difícil você andar com alguém e confiar em alguém que a pessoa começa no processo e ela para. É difícil você confiar em alguém que a pessoa fala, mas não acontece. É difícil, não é? E nós temos como premissa nesse ministério, como visão, de que aquilo que você fala, você na verdade vai viver aquilo lá. E a pessoa mais próxima de mim e de você é as nossas esposas e nossos filhos, que vai dizer assim: meu pai é um homem de Deus, ou vai dizer: meu pai não é um homem de Deus. Você entende? Ser uma bênção é o resultado, na verdade, de confiar, independente das circunstâncias. Muita gente aqui tem filho pequeno, e os teus filhos dependem da estrutura que vocês têm. Isso vale para a mulher também, mas mais pelo homem, no posicionamento que o homem deve ter. Amém, queridos? Você consegue observar o propósito de Deus definido na vida de Abraão aqui, queridos? Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas, diga todas, amém, diga todas, amém, todas as coisas, diga todas as coisas. Eu poderia ficar aqui o resto do ano dizendo isso, todas as coisas, porque todas as coisas são de fato todas as coisas. Todas as coisas, e o alvo principal é você. Todas as coisas, você é o alvo principal dessas todas as coisas. Elas vão cooperar para o teu bem, não é para o teu mal, para o teu bem. Elas cooperam juntamente para o teu bem. Sabe por quê? Porque você amou a Deus como Abraão tinha um fundamento, e você foi chamado para dentro do propósito, e você entendeu o propósito. Que dentro do propósito existe uma medida de fé, existe uma proposta, que é o próprio propósito, e que o que você precisar, amados, se houver a necessidade, se houver um cego, fé será estabelecida por causa do propósito. Amém? Se Deus, na verdade, tem uma grande multidão nessa cidade, se as pessoas não rejeitarem o bem maior que chegou para Dias d'Ávila, Deus tem uma grande igreja e Deus tem um local extraordinário. Fé chegará no momento da curva em que você vai se encontrar com as circunstâncias. Você entende? É por isso, na verdade, que no meio do caminho você está dentro do propósito e você é cometido de um câncer, como foi o irmão Reagan, no caso, ou você de uma enfermidade que é terminal na sua vida, você não liga. Porque você está no propósito, e o propósito já estabeleceu que você vai ter que chegar no final do propósito. Você consegue entender, queridos? Uma situação vem para te roubar a paz, tirar os seus bens, alguma coisa assim, te colocar numa situação difícil. Você está no propósito, você tem que chegar no final do propósito. Paulo, quando passou por aquelas situações, que ele disse, chegou ao ponto
né, que ele passou no mar algumas noites, tal, né, foi fustigado, traído, toda aquela situação, ele tinha uma palavra no coração. Ananias disse para ele o seguinte: Deus te levantou para pregar para os gentios, para os judeus e para os reis das nações. No meio do caminho, Satanás tentou tirar a vida de Paulo. Ele era só ele pensar: poxa, eu não preguei diante de reis. Olha que coisa simples, simples. Ele diz: aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até. Você consegue entender isso? Até. Boa obra até ele completando. Então a circunstância vai vir. O seu posicionamento é crer em esperança contra a esperança, crendo que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Diz: eu tenho uma carreira, ele vai completar todos os números dos meus dias e ele vai cumprir o propósito dele na minha vida. E ele diz que todas as coisas vão cooperar. Você não vê a solução, mas pelos olhos da fé, o entendimento, por você crer no propósito, a fé tem uma voz dizendo assim: ei, boas coisas estão chegando, porque você tem um propósito, elas vão cooperar. Calme, talvez você não deu aquele passo ainda de amanhã, porque tem coisas para amanhã que não é para hoje, tem coisas que vão acontecer na sua vida para daqui a um mês. E se você está com o coração tranquilo, em paz, é por isso que sai com alegria e é guiado por meio da paz. Essa é a voz de Deus. Amém, queridos? Se eu me desesperar, porque eu não estou vendo a terra que Deus me prometeu, e que eu olho para mim, eu sou estéril, eu posso ter a esterilidade no momento natural de não ter uma moeda. Eu posso ter uma esterilidade, na verdade, das enfermidades estar atacando 100% do meu corpo. Eu posso ter uma esterilidade, na verdade, da minha família estar meio desorganizada, o diabo aprontando na minha história. Mas essas coisas, Abraão ele tinha, na verdade, uma palavra, mas ao mesmo tempo havia uma esterilidade todo dia apontando para ele assim: não tem uma moeda, está todo doente, olha aí sua família. Você entende, queridos? Em esperança, creu contra a esperança, porque aquele que prometeu era fiel para cumprir. Ele tinha um propósito. Deus falou assim: eu te farei uma grande nação. Eu tenho uma esterilidade. Aí Deus falou que eu vou ser uma grande nação. Não é simples. É tão simples. É tão simples que depois que você ouvir uma palavra como essa, direcionada ao teu coração, você não pode perder o seu sono mais. Você não pode tremer diante do diagnóstico médico. A tristeza do coração de um ministro, de um pastor, quando você aconselha, é ouvir tantas palavras poderosas pregadas num púlpito como esse, e logo no dia seguinte as pessoas dizerem assim: eu não posso, eu não tenho, pastor me ajuda, minha família está... Mas peraí, o que foi falado ontem? Foi ministrado, um ministrou, outro ministrou, outro ministrou, outro ministrou. É porque a palavra ouvida não está relacionada ou misturada com a fé. E o meu justo, diga eu, o meu justo viverá da sua fé. Você está conseguindo compreender? Você vive é da sua fé, não é da minha. Não é minha fé. Da minha fé vivo eu. Minha esposa vive da fé dela, meu filho vive da fé dele, Jair vive da fé dele, Ana vive da... Cada um tem uma fé individual, você está entendendo? Agora, a fé, ela é uma substância, ela é uma certeza, uma convicção. No grego é quanto tempo? Não entendi. Não, quanto tempo? 4 minutos. Upostasis é a palavra grega para fé. É um fundamento de algo que é colocado sobre, é posto sobre um fundamento. Ela é uma convicção, uma certeza, uma prova. Diga prova. A fé é uma prova real, prova real. Sabe? Está na sua mão, está no seu coração. É uma prova real. Agora, o que é fé? Fé é você entender o que Deus te chamou para um propósito e Ele já te deu a medida e a proposta. Rapaz, Deus me chamou. Como que o diabo pode me matar no meio do caminho?
Como que eu posso, na verdade, ficar nessa situação? Você pode estar numa situação, mas você não pertence àquela situação. Lembra que Jesus disse: no mundo tereis ou passareis. Mas ele disse: eu venci o mundo. Você está em Jesus, querido, você venceu juntamente com ele. Você passa, diga passa. Diga tudo passa. Tem aquela piadinha boba, diga assim: até a uva passa. Hein? Feche seus olhos. Eu não terminei, viu? Eu não terminei a mensagem. Glória a Deus. Feche seus olhos.